Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Amém? Diga, guarda a porta dos meus lábios. Que pedido, né? Se assente. Hebreus 11, o verso 3, ele vai dizer que pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi criado a partir daquilo que não se vê. Aquilo que hoje existe passou a existir a partir de algo que não existia. Por que o senhor leu 2 textos na sequência? Daqui a pouco você vai entender. Pela fé compreendemos que o universo foi criado. Compreendemos. Por intermédio da palavra. Por intermédio da palavra. E o que é a palavra? A voz de Deus. O falar. A palavra. É impressionante que o nosso Deus, Ele foi falando. A Bíblia não vai dizer que Ele foi fazendo. A Bíblia vai dizer que Ele foi falando. E as coisas foram surgindo, acontecendo, aparecendo. É maravilhoso isso. Pode entrar, meu filho. É maravilhoso isso nós analisarmos. Que Deus começa a falar, irmão Moacir. E as coisas começam a acontecer. Começam a surgir. E isso nós vemos em Gênesis 1. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus falou e as coisas passaram a acontecer. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E houve separação. É impressionante porque o que Deus está falando são coisas que não existem. Deus não pegou alguma coisa palpável para poder fazer outra a partir daquela. Deus, Ele partiu do zero, do nada, e do nada Ele fez tudo. A partir do nada. Mas Ele não coloca as suas mãos inicialmente. Ele vai falando, Ele vai falando, Ele vai falando, e as coisas vão acontecendo na velocidade, na sequência do que Ele vai falando. Isso é maravilhoso. O nosso Deus faz essas coisas. E disse Deus, ajuntem-se as águas num só lugar, e apareça a porção seca de terra no meio delas. O planeta Terra é 71% aproximadamente água. Nós estamos em cima de águas. Isso é loucura pensar nisso. 71% de água. Por incrível que pareça, que é a mesma composição do corpo humano. O líquido do corpo humano, 71% também. E Deus vai falando e as coisas vão acontecendo.
É impressionante. Deus, o nosso Deus, Ele fala e tudo acontece segundo o que Ele está falando. Coisas que não existem. E a gente precisa pensar. Existem coisas que ainda não existem na sua vida. E a única coisa que Deus precisa fazer é falar, querer. E as coisas vão passar a acontecer na sua vida. Porque o que nós estamos falando, Deus criou a partir do nada. E o que nós estamos pedindo a Deus, na maioria das vezes, ou quase na sua totalidade, são coisas que já existem. São coisas que são naturais. Nós não estamos pedindo para Deus, cria um novo planeta. O que nós estamos pedindo a Deus são coisas simples, básicas na maioria das vezes. E às vezes ficamos duvidosos. Será? Será que Deus vai fazer? Será? Não. Deus pode fazer. Se Ele falar, as coisas passam a acontecer. Quem me ouve, quem me entende? E eu gostaria de falar sobre o poder que há nas palavras, o poder que há no falar. Há poder quando nós falamos também. É mesmo, pastor? Há poder. E eu vou te provar na Bíblia Sagrada, em vários textos. Davi, ele inicialmente fala para Deus, o socorrer. Ele diz assim: eu elevo o meu clamor a ti. É isso que Davi começa dizendo. E ele diz assim: vem depressa. Não demora não, Senhor, vem depressa. Me socorre, eu estou precisando urgentemente da tua presença, do teu socorro. E ele diz: presta ouvidos à minha voz, ouve o que eu estou dizendo, quando eu invoco o Senhor. E no verso 3, ele vai falar um versículo no mínimo curioso. Ele vai dizer: coloca, Senhor, uma guarda na minha boca. Vigia, Senhor, a porta dos meus lábios. Controla ou me ajude a controlar o que sai da minha boca. Me ajude a administrar as palavras que eu falo. Se as palavras não tivessem valia nenhuma, certamente Davi não estaria preocupado pedindo a Deus que colocasse uma guarda à porta da boca dele. Os versículos, o verso 2, olha o que ele diz para nós irmos caminhando. E ele diz assim: que a minha oração seja como... Vocês estão ligados? Não. Que a minha oração seja como? Está na tela? Suba a minha oração perante a tua face como? Incenso. Incenso. O incenso, ele era uma oferta que era derramada perante o Senhor. Apresentada, melhor dizendo, diante do Senhor. O incenso, ele representava também a oração de muitos, representado no momento através de uma pessoa, porque era um quem oferecia o incenso. Então Davi está dizendo, ele está dizendo que seja a minha oração como incenso. E ele vai além, ele diz assim: que o levantar das minhas mãos seja como a oferta, o sacrifício que é oferecido à tarde. Nós falamos sobre tabernáculo aqui. Tu não sabe o quanto perde quando não participa de escola bíblica. Por quê? Porque a conexão desses textos estão todos nas revistas da IBD. E o levantar das minhas mãos. Davi diz que um simples levantar de mãos, mas de forma verdadeira e sincera,
era como sacrifício oferecido perante Deus à tarde. E ele vai construindo o salmo, e eu vou junto. Mas quando chega no verso 3, ele diz: coloca a porta dos meus lábios uma guarda. Me ajude a administrar as palavras que eu tenho falado. As palavras, elas podem trazer à existência coisas que você e eu às vezes nem imaginamos. Quer que eu te dê um exemplo? Provérbios 15:1. Olha o que diz. Luan, me ajuda aí. Provérbios 15:1. Acompanhe aqui para ficar mais didático, mais rápido. Ó. A resposta calma, a resposta branda, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Repete comigo, por favor. A resposta... Não, vamos junto. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Não entendi, pastor. Espera aí que eu vou te explicar. Se nós não soubermos o que é suscitar, o que é suscitar, Marcelo? Que enrascada que foi, né? O que é suscitar? Ele sabe. O que é suscitar? O que é suscitar? É trazer à existência, fazer com que algo venha a existir. Então vamos ler e entender a resposta branda, a resposta calma. Ela desvia o furor. Mas no contraponto disso, mas a palavra dura, a palavra ríspida, ela suscita, ela faz com que algo que não existe passe a existir. Então nós passamos a entender que há um perigo nas nossas palavras. Dependendo como eu falo, eu posso desviar, pastor Alexandre, o furor. Mas dependendo da minha resposta, irmão Fernando, eu posso suscitar ira. Não existe a ira não está ali. Mas eu posso suscitar, eu posso trazer ela à existência. Ela não existia naquele momento, mas eu posso fazer com que ela venha. Através do quê? Das minhas palavras. Entenda, irmãos. Entendamos nessa noite o perigo das palavras. Deus começou a falar e as coisas começaram a existir. E se eu e você começarmos a falar, algumas coisas vão passar a existir também. Aonde, pastor? Na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua saúde, no seu lar. Quantos aqui, quantas mães, quantas pessoas que estão aqui sentadas passaram a falar dentro das suas casas? Você não passou a brigar com ninguém, você passou a falar: Deus abençoa, Deus cura, Deus transforma. E as suas palavras passaram a trazer existência coisas que não existiam. Por quê? Porque você aprendeu a usar as palavras. Mas na contramão disso, talvez tenha alguém que as suas palavras gerou contendas dentro do seu lar. Quantas e quantas vezes nós ouvimos de manhã, a melhor resposta era colocar a mão na boca e ficar quieto. E aí tu foi e falou. Tu foi e falou. Eu não levo desaforo. Não, pastor, eu não fico, aí eu não me calo. E muitos problemas aconteceram por quê? Porque não havia uma guarda na porta da tua boca. Que eu rodo a baiana mesmo, pastor. Ah, pastor, sou crente, mas não sou boba não. Tem horas em que a melhor resposta é o silêncio.
Você crê que isso é verdade? Provérbios, Luan. Provérbios. Olha que interessante o que diz em Provérbios, irmãos. Eu preciso ir lá só para poder mostrar para você esse versículo que eu achei extraordinário. Provérbios. Provérbios 15, 20, Provérbios 17, 27. Provérbios 17, 27. Olha só a importância de nós sabermos a hora certa de falar. Tem gente que fala pelos cotovelos. E já o ditado, os mais antigos, não tão antigos, eles conhecem muito bem que quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? Olha o versículo, vou ler aqui na que eu estou usando, 17, 27, olha o que diz, Walter, olha o que diz: quem realmente detém o conhecimento é comedido no falar. Quem realmente detém o conhecimento, o que está sendo falado, fala na hora certa. Ele é controlado no falar. E olha o que mais que vai dizer: e quem possui entendimento demonstra alma tranquila. Olha o 28. Até mesmo o tolo. Até mesmo quem? O tolo passará por sábio se conservar a sua boca fechada. Até mesmo o tolo passará por sábio se conservar a sua boca fechada, e se dominar a sua língua, parecerá, até que tem grande inteligência. Provérbios é espetacular, irmão. Ele está dizendo que até o tolo, se ficar quietinho, ele dá um ar de sabedoria. Por quê? Porque não soltou palavras ainda. E aí nós vamos encontrar o salmista nos dizendo, nos alertando: cuidado, coisas podem acontecer quando você passa a falar, tanto para bem quanto para mal. O que é que você tem falado? Quais são as palavras que você tem lançado? Quais são as palavras que você tem declarado, que tem saído da sua boca? Quais são as palavras? Ah, pastor, de vez em quando sai um palavrão. Credo, irmão. Ah, pastor, de vez em quando, né? Sabe como que é? Não sei não. O próprio Tiago, irmão de Jesus Cristo, disse: de uma boca não procede água, de uma fonte não procede água doce e água amarga, pois da mesma boca também não convém proceder bênçãos e maldição. Porque uma boca que glorifica a Deus não é a boca que profana. Provérbios 18, 7, Luan. Provérbios está recheado. O Salomão caprichou. Olha o que vai dizer Provérbios 18, 7, presta atenção. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua própria alma. Vou repetir porque o verso é forte. A boca do tolo, eu sei que não tem nenhum tolo aqui, são sábios, porque só por estar aqui você já é sábio. Pode ter certeza disso, é para dar glória a Deus mesmo, irmão. A boca do tolo é a sua própria destruição. Sabe aquela pessoa que não pensa para falar, ela fala e depois ela vai pensar no que falou? A palavra não volta atrás. Não tem como você dizer: opa, rebobina a fita. Cuidado, maridão, cuidado, esposa, a forma que você fala. Por quê? Porque as tuas palavras, elas não tem como voltar mais atrás. Ela saiu e foi. Entra pelo ouvido
E dependendo o que é falado, desce ao coração. Coração aqui em cima. Não esse coração que bombeia sangue, mas a mente. E deixa marcas, deixa feridas. Deixa outro coração, às vezes até sangrando. Quem nunca ouviu falar, e é uma realidade, que existem palavras que dói mais que um tapa, é uma realidade. Só para que a mente possa guardar, a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua própria alma. Eu percebo que as palavras, elas podem prejudicar no que nós conhecemos como reino espiritual ou mundo espiritual. Porque começa com palavras e termina com alma. A alma não é algo material. Provérbios 18, 21. A culpa é de Salomão. Mas é bom. Provérbios 18, 21. Olha o que diz. A língua. Leia, por favor. A língua. Desculpa, a tradução é diferente. Mas o significado é o mesmo. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Porquanto use bem as suas palavras e você será recompensado. Pastor, a minha língua pode fazer viver? E pode matar na língua também. Quantas pessoas, por causa de palavras, entraram em depressão, entraram em angústia? Quantas pessoas, por causa de palavras, se suicidaram? Quantas pessoas, por uma palavra, não deixaram a morte para lá e valorizaram a vida? Eu contei isso uma vez e isso, pelo menos, marcou a minha vida de uma maneira muito positiva. Eu estava indo fazer um serviço, se não me falha a memória, eu estava indo lá para o outro lado da cidade. E uma pessoa que havia frequentado essa igreja 1 ou 2 vezes. Eu estava indo e eu vi, ela ligou uma vez, chamou, até cair. E aí ligou a segunda vez. Eu parei o carro e atendi. Paz, minha irmã. E ela estava chorando. Chorando um choro de desespero. E eu disse, o que aconteceu, minha irmã? E eu logo notei que o fundo, que o ambiente que ela estava, era um ambiente de rodovia. Porque eu, ouvindo os carros passarem, o ar, o vento soprando forte ali. E ela falou assim, eu só liguei porque eu queria agradecer, porque vocês foram muito bons comigo, mas para minha vida não tem mais jeito. E eu comecei a conversar com ela, eu falei, onde a senhora está, minha irmã? Ela falou, deixa para lá, pastor. Eu não quero mais viver. E na hora eu virei, voltei, e eu logo pensei, viaduto só tem 2 no Araretama. Se ela tiver, ela vai estar em um dos 2. E eu acelerei de lá para cá. E quando eu de longe eu avistei ela pendurada na grade. Já era tardezinha, final do dia, estava anoitecendo já. Ela pendurada na grade, com o telefone falando comigo. E eu comecei a falar com ela. E a sua neta? E eu vi que a hora que eu falei da neta dela, mexeu com ela. E eu comecei a entrar no assunto. Eu falei, não, a senhora pode deixar uma marca negativa na vida da sua neta. A senhora sabe o quanto ela ama. Ah, mas ninguém mais, meus filhos não ligam para mim. Minha família, meu marido, e etc. Eu falei, não, mas e a sua neta? Ai, pastor, ela eu amo demais. Eu não sei e tal, não sei se eu vou conseguir. E eu fui tentando convencer ela com palavras. E passei por onde ela estava com o carro e parei longe. O carro longe, e voltei andando com o telefone na mão.
E quando eu cheguei a uma distância de uns 5 metros dela, eu disse a ela: não faça isso. E ela disse, ela olhou para trás e aí me viu, começou a chorar. Eu fui me aproximando devagar dela, estendi a mão para ela. E ela: não, pastor, deixa minha vida, deixa eu morrer. Eu falei: não, Deus tem uma oportunidade nova para a senhora. Vem, filha, vem. E aí quando ela estendeu a mão e segurou na minha mão, me deu é uma sensação maravilhosa. As palavras, elas podem trazer vida. Da mesma forma que as palavras podem gerar morte para a vida de pessoas. Dependendo do que você sai daqui falando para alguém, as suas palavras podem ressuscitar sonhos que estão mortos. É uma realidade. As palavras que saem da sua boca pode realmente ressuscitar a vida de alguém emocionalmente, espiritualmente, na área familiar. Quantos aqui talvez alguém falou uma palavra e você passou a reviver, você voltou à vida, você estava morto. A vida já não fazia mais sentido, mas uma palavra mudou a tua história, levantou você novamente, te deu uma expectativa de vida, e você passou a querer não morrer mais, mas a viver, por causa de uma palavra, presbítero Túlio. Você não tem noção as pessoas que te rodeiam, como elas estão emocionalmente, presbítero Aguinaldo. Nós não temos noção, irmã Juliana, como as pessoas estão ao nosso redor. As pessoas estão sorrindo para nós, na fila do banco, no local que você trabalha, mas por dentro talvez o diabo está dizendo para ela: se mata, tira a sua vida, não faz mais sentido. E se você tiver sensibilidade, irmão Luiz, uma palavra vai gerar vida, o espírito de morte vai embora. Seja sensível àquilo que Deus quer falar através de você. O Davi falou: põe a porta da minha boca uma guarda, me ajuda a vigiar com a minha língua. Por quê? Porque os momentos que Davi estava passando eram momentos difíceis. E nos momentos difíceis a nossa boca tende a falar muitas vezes o que não se deve. E Davi sabia, se ele não pecasse em palavras, ele teria uma grande proporção, ele teria uma grande chance de vencer aquilo que ele estava passando. Quem me ouve? Tem gente, irmão, perdendo tanto espiritualmente quanto materialmente, irmão Edmar, por causa da língua. Tudo reclama, nada está bom. Aquele que murmura demais, que reclama demais, ele está sempre patinando. Nunca esqueça que o povo de Israel era para andar só 40 dias no deserto aproximadamente. A murmuração dos israelitas fez com que Deus olhasse e falasse: deixa esse povo aí. Mas não foi uma murmuração, porque a murmuração, ela vai gerar, sabe o que? Murmuração. Quem murmura hoje quer murmurar amanhã. Tem gente que acostumou a reclamar. Se tiver ruim, ele reclama. E se tiver bom, reclama também. Insatisfação, inquieto, nada está bom. Meu irmão, Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos gratos pelo que Ele faz, pelo que Ele fez. E se Ele não fizer, pastor, louvado seja o nome do Senhor, porque não era para ser feito. Nós temos que guardar a nossa boca, vigiar para que não vivamos em murmuração diante do Senhor. A murmuração entristece a Deus, reclamação de tudo, nada está bom. Há um tempo atrás, muitos de nós que aqui estão, exceção os bem mais jovens, cozinhava era no fogão, era lenha, ia cortar lenha, pegar graveto. Não estou dizendo que era ruim. Hoje você tem uma casa, é tudo no botãozinho, na maioria dos irmãos aqui. Rara a exceção de quem acende ainda um fósforo. A água, você não vai em poço buscar água. A água sai da torneira. E se você quiser tomar, o banho sai quente ou frio ou morno, você que escolhe.
E não está bom, Deus, e não está bom. Deus tem te sustentado de pé. Deus tem te dado saúde, Deus tem te preservado, Deus tem te dado força, Deus tem te feito nessa noite ouvir a palavra dEle. Deus tem nos dado mais do que merecemos. Meu irmão, eu não sei se eu posso dizer por todos, mas eu acho que a maioria, se quiser sair daqui e comer um lanchinho, dá para comer. Teve época que você vendia o almoço para comer a janta. E às vezes não está bom, Deus, não está bom, não está bom. Aí Deus dá um terno, não, eu quero dois. Deus dá um sapato, eu quero... E nada está bom. Insaciável, irmão, nós temos que nos contentar com aquilo que Deus tem nos dado. Nós temos que ser gratos por aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Tem muitos que talvez, irmão, por aí, eles não têm nem onde dormir. Você vai sair daqui, você tem um telhado que te cobre do frio ou do calor. Você tem um lugarzinho para se esconder da chuva. E não está bom às vezes. Não está bom. Não está bom. Tiago capítulo 3, versículo 2, Luan. Tiago capítulo 3, verso 2. Olha o que ele diz. Leia comigo. 1, 2, 3. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavras, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o seu corpo. Verso 6, Luan. 1, 2, 3. A língua também é um fogo. A língua é um fogo. Como um mundo de... A língua está posta entre os nossos e contamina todo e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo... Misericórdia, irmão. Parece que o Tiago está pegando pesado demais conosco. Mas vamos lá para o versículo 9. Vamos pular 2 para ver se ele alivia. Com ela bendizemos a Deus e com ela quem? Os homens feitos à semelhança de Deus. Espera aí, está esquisito esse negócio. Com a língua glorificamos, exaltamos, bendizemos a Deus. E com ela fazemos o quê? Amaldiçoamos os homens. Quais homens? Os mesmos homens que são feitos semelhança de Deus. Você percebe o problema? Nós estamos aqui e aqui nós levantamos as mãos e não tem nada de errado nisso. E nós adoramos a Deus com canções como o irmão Marcelo cantou, né? Eu não sei se foi essa, mas tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Ó, gostoso. E aí nós saímos daqui e descemos a língua do irmão. Tá me entendendo aí, irmão? Tá errado isso aí? Ou tá certo isso aí? O que você acha, irmão? Tá certo ou tá errado isso aí? Tá errado. Versículo 10. Da mesma boca, de uma mesma boca, procede bênção e maldição. Olha o Tiago dizendo, meus, ele está falando com os irmãos. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Verso 11, porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? A resposta implícita ao texto é não. E por que de uma mesma boca, essa é a pergunta dele, por que de uma mesma boca procede bênção e maldição, Eduarda? Por que, irmã Benê? Por quê? Irmã Elisa,
Por que de uma mesma boca pode proceder então bênção e maldição? Ele está dizendo que não convém, não é certo. E ele está dizendo para nós, toma cuidado com a sua língua, ela é perigosa. Ela é pequenininha, mas ela se gloria de grandes coisas. Ela é pequenininha, mas ela é inflamada pelo inferno. A língua é perigosa. Ai não, pastor, a minha está convertida. Não vigia não para ver. Vigia não para ver. Diga, coloca, Senhor, uma guarda a minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. O que falamos pode fazer com que nós venhamos perder a bênção, irmãos. Está tudo certo para ser abençoado, está tudo certo para a bênção chegar. Aí tu murmura, aí tu reclama, aí tu amaldiçoa, aí tu começa a falar o que não deve. Aí a bênção, vai embora. Por quê? Porque Deus não pôde abençoar? Deus pode. Mas as minhas palavras afastaram a bênção de Deus da minha vida. A provisão. As nossas palavras são muito perigosas, irmãos. Davi sabia, presbítero Aguinaldo, o perigo das palavras, principalmente em momentos de adversidade. Momento em que o chicote está estralando. É o momento que você pensa e tem que fazer assim, ó. Você pensa e ó, porque a boca quer falar. Tem momento que você enche a boca d'água. A senhora reclama demais? A senhora dá uma murmuradinha de vez em quando? Enche a boca d'água, mas não engula e também não guspa. Quando sumir do coração, aí bebe. Perigoso, irmão. Você vai perder a bênção por causa de palavras, irmão. Você vai afastar a presença de Deus por causa de palavras. Não faça isso não, meu irmão. Faça isso não. A sua boca pode trazer cura para as pessoas. As suas palavras podem levantar os caídos. Você pode ir nos hospitais e dizer em nome de Jesus seja curado. E pessoas serem curadas. Pelo poder de Deus, claro que sim. Mas a voz que falou foi a sua. Nós temos esse privilégio. Pode ou não pode acontecer? Eu estou falando besteira? Pode. Deus pode usar a sua vida como já usou. E por que eu vou emprestar a minha boca para o diabo, irmão? Não vou emprestar. As minhas palavras precisam ser comedidas. As minhas palavras precisam ser pensadas, calculadas. Antes de sair pela boca, pensa, processa, analisa qual o benefício que essa palavra vai me trazer. Ah, não vai trazer nenhum. Está repreendido, sai da minha mente, Satanás. Não vou falar. Opa, essa palavra é bênção, então fala logo, meu irmão. Está demorando para falar. Alguém vai ser abençoado por ela, fala. Quem me ouve? Provérbios 15, 22. Estou terminando. Provérbios 15, 22. Olha o que diz. Coloca na tela para o pessoal aí. Luan. Provérbios 15, 22 e 23. Presta atenção nisso. Olha. Onde não existe conselho, os bons planos fracassam. Eu fiquei pensativo nessa palavra. Onde não existem os bons conselhos. E quais são os bons conselhos? Aqueles que não te bajulam. Aqueles que não querem te agradar e sim te mostrar a direção. O bom conselho, irmão, não é aquele que concorda com tudo. É, varão, tô largando a mulher, hein? Isso aí, rapaz, você tá novão ainda, vai conseguir coisa melhor, vai na fé. Bom conselho? Satanás, irmão, sai fora. Esse é o Satanás, falou contigo aí. Proverbista falou: onde não existe conselhos, fracassam os bons planos. O plano é bom, pastor? É,
Mas se não tem conselho, não tem uma palavra, não tem orientação, ele pode fracassar. E vai dizer assim: com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. Ou 23. Expressar a própria opinião é motivo de alegria. E como faz bem o conselho ou a palavra certa na hora certa. Quem nunca te falou, te chamou na chincha, quem nunca te deu uma palavra, falou, meu Deus do céu, é de Deus. É de Deus. Pastor do cinema, um tempo atrás, preciso falar com o senhor, pastor. E ela falou um negócio, eu falei, é de Deus, é de Deus. Que palavra. Eu precisava daquela palavra. Eu estava orando, Senhor, mas e agora? Como que vai ser? Como que faço? E ela chegou, ela estava com a palavra, ela estava enroscada com a palavra uns dias já, e eu não dá de colocar ela de banco, porque ela não falava logo. A palavra era boa, a palavra era necessária, a palavra trouxe edificação. A partir daquela palavra, abriu-se uma porta para que outras coisas pudessem acontecer, e outras coisas fossem evitadas. Palavra. Conselheiro, irmão, quem é sábio, quem quer crescer nessa vida, quem quer chegar longe, busque conselhos de sábios, conselho de pessoas entendidas, pessoas que estão ligadas no trono de Deus. Não ache que você sabe tudo não, meu irmão. Busque conselho. Estou pensando em fazer isso. E aí? O que o senhor acha? O que o senhor acha? O que você acha? O que a senhora acha? Estou pensando em fazer isso, pastor do Cineia. O que a senhora acha? Ah, pastor, vou orar. Não senti no coração não. E aí, o que tu acha? Pastor, não senti também no coração não. E tu, o que tu acha? Pastor, não senti paz. Eu vou fazer? Eu sou louco, irmão. Eu estou buscando conselhos. Os planos são bem-sucedidos quando tem bons conselhos. E os bons conselhos são aqueles que não pensam em te agradar, e sim te direcionar para chegar mais longe. Fica buscando conselho, é igual o camarada lá, não queria ouvir o Micaías, porque o Micaías falava a verdade. Eu falei, não, esse cara aí, toda vez que esse profeta Micaías ele vem, ele desce o cajado em mim, é melhor achar outro, esse aí não dá. Tem gente que não quer ouvir a verdade. Tem gente que quer ser alisado dentro de igreja. Tem gente que quer ser massageado o ego dentro da igreja. Não, igreja não é lugar para isso. Igreja é lugar para preparar um povo valente para se encontrar com o Senhor naquele grande dia. E nós precisamos ouvir a verdade. Cuidado com as tuas e as minhas palavras. Aleluia. Olha Provérbios 12, o que diz? Provérbios 12, 18. Esse Salomão é demais. Provérbios 12, 18. Eu vou ler na tradução que eu estou usando, porque está mais mastigadinho. Mas o texto está aqui na tela também. É o mesmo significado. O Provérbios 12, 18 diz assim, irmã Sandra, está pensativa. Há palavras que ferem como espada. A segunda parte, parte B. Mas a língua do sábio traz cura. Há palavras, não precisa ser a minha e nem a sua. Está dizendo, há palavras que ferem como espada. Mas a boca do sábio, a boca de quem tem a sabedoria de Deus, traz cura para onde a palavra áspera, a palavra ríspida machucou. Coisa linda. Pastor, isso é comigo, pastor. É contigo, é comigo, meu irmão. Eu preciso sair daqui hoje entendendo que Deus me levantou para ser sábio nessa terra, para que as tuas palavras, as minhas palavras, venham gerar cura, meu irmão, para essa nação. O povo está machucado lá fora, o povo está ferido, o povo está sem Deus, o povo está andando sem direção. E as nossas palavras, a palavra da igreja de Jesus, pode gerar cura, pode trazer conversão. É o que Pedro ouviu depois da pregação, palavra. Ele ouviu os irmãos dizendo, e agora? O que faremos, irmãos? Arrependei-vos
E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão do pecado, e depois recebereis o dom do Espírito Santo. É a palavra, meu irmão, que sai da sua boca, que levanta as pessoas. Larga de emprestar tua língua para Satanás, seja lá onde você esteja. Espero que não esteja aqui dentro. Não empreste a tua boca para Satanás. Deixa Deus usar os teus lábios. Deixa Deus liberar palavras. Deixa Deus usar a sua língua. Deixa Deus usar você para falar e a coisa acontecer. E depois você vê o que aconteceu. Aí você só dá glórias a Deus, meu irmão. Aconteceu, era Deus me usando. Era Deus usando a minha boca. Aleluia. Aleluia. A hora que eu saí da casa de vocês lá, deu uma vontade de ligar. Eu não liguei, não sei porquê, mas não liguei. Liga o computador. Eles vão entender. Depois você vai ouvir o testemunho. Há palavras que ferem como a espada, mas a língua do sábio traz cura. Tem pessoas sábias aqui, meu irmão. Traz cura para outras pessoas. Gera cura para a vida de outras pessoas, Fernando. Gera cura lá no seu trabalho, Geraldo. A palavra, ela pode gerar cura, ela pode curar pessoas. Tem pessoas que estão guardando palavras de mãe, de pai, de parente, de esposo, e está ferido o coração. E Deus está falando nessa noite, a minha palavra está sendo falada para curar o teu coração. É para curar o coração. É para tirar essas palavras ásperas aí de dentro do seu coração. É para tirar essas lembranças. Pastor, faz 15 anos e Jesus está tirando, está arrancando lá pela raiz. Deus não quer que você viva, meu irmão, dessas lembranças. Deus não quer que você viva oprimido, angustiado, pressionado pelas palavras malditas que um dia foram faladas, foram lançadas. Não sei se você saiu de ministério, te amaldiçoaram, te jogaram praga, te disseram que não ia dar certo, que sua vida não ia andar. Deus está removendo toda a palavra maldita, meu irmão. Em nome de Jesus, a palavra de Deus é a palavra que nos dá sustância, meu irmão. Nos sustenta. Aleluia. Provérbios 12, 25. O Salomão. Eu vou ficar só nele. Provérbios 12, 25. Segura aí, meu irmão. Assim diz: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma só palavra o alegra. Tem gente muito ansiosa aqui. Pastor, eu sou a senhora ansiedade. Eu sou o senhor ansiedade. Ai, pastor, se fala, ai, meu Deus do céu. Só do senhor falar em ansiedade, já fiquei ansioso aqui. A ansiedade no coração, ela deixa o homem abatido. A Bíblia não está dizendo que não venha acontecer. A Bíblia diz que pode acontecer isso aqui. A ansiedade. O que é ansiedade? É a inquietação por algo que ainda não aconteceu. Deixa o coração do homem abatido. Mas uma boa palavra, eu esqueci dessa parte, mas uma boa palavra o alegra. Como que alegra? Como é que uma palavra alegra quem está abatido? Simples. A palavra ou o sentimento que entrou no coração está lá dentro, está escondido, está enraizado. A palavra vai lá, meu irmão, e arranca primeiro toda a tristeza, todo o abatimento, toda a angústia, e aquela palavra transforma aquilo que era tristeza em alegria. Coisa linda, irmão. A palavra tem esse poder. Não estou falando aqui para te alegrar, não. É a palavra que Deus deu nessa noite para nós. Para nós tanto ouvirmos pessoas, filtrarmos melhor as pessoas que nós estamos ouvindo. E nem toda palavra que você ouve não deixa descer para o seu coração, não. Ah, pastor, falaram para mim, meu marido falou que eu sou uma burra. Você é burra, irmã? Não, pastor. Então tira do seu coração hoje essa palavra. Isso acontece muito dentro de família, irmão. Isso machuca, isso destrói lares. Cuidado. Cuidado para quem fala, tem hábito de falar. Não, meu pai falava, mas você não é seu pai. Você é servo de Deus, irmão.
Cuidado com as palavras. Mede, pensa antes de falar. Mateus 12, 34. Vamos aliviar um pouco para Salomão. Mateus 12, 34. Estou finalizando já. Olha o que diz. Acompanha comigo. 1, 2, 3. Está com medo de falar, né? 1, 2, 3. Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? E o que mais? Pois o que há em abundância no fala, disso fala a boca. Você está cheio do quê? Ué, quem fala palavrão está cheio do quê? Cheio da palavra? Ô, pastor, estou cheio do manto aqui, ó. Que manto que é esse aí? Só se for o manto de Barrabás, irmão. Não sei que manto que é esse aí, não. Raça de víboras, filho de cobra, bando de serpente. Como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Enche o seu coração, meu irmão. Do que, pastor? Não precisa nem falar, né? Da palavra de Deus, das coisas boas. Porque quem se enche de Deus, irmão, não perde tempo para falar besteira. Ele vai falar o que é de Deus. É uma realidade. A boca fala do que o coração está cheio. Se tiver cheio de Deus, você vai falar do quê? De Deus. (141, 3) de Salmo. Coloca uma guarda à porta da minha boca. Foi o pedido de Davi. Aí a gente vai entendendo o porquê dessa oração. Por que Davi pede? Ô Senhor, tá difícil, mas me ajuda a vigiar com as minhas palavras, porque nesses momentos é difícil. Amém? Estou finalizando. Mateus 12. Mateus 12, 36 e 37. Olha as palavras. Mateus 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda... Por favor, leia comigo. 1, 2, 3. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar contas no dia do... Passa o verso para nós. 1, 2, 3. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. É importante ou não é o que falamos? Aqui já elevou o nível, presbítero Túlio. Aqui já não é que perde a bencinha, deixa de alcançar um milagrezinho. Aqui o negócio já é sério, Marcelo. Aqui já está falando de salvação. Aqui já está dizendo que por minhas palavras eu posso ser condenado. E por minhas palavras eu posso ser absolvido. As minhas palavras podem, eu não estou dizendo que elas são o único fator. Não, mas as minhas palavras podem gerar justificação, ou a minha palavra pode gerar sobre a minha vida condenação. Isso é sério, irmão. Irmão, o crente ele é bonitinho, se veste bem, vem todo culto, quarta, sexta, domingo, segunda ele está aí fazendo hora extra, orando e tal, mas as palavras dele, ai, palavrão e as cabeludas. As tuas palavras podem fazer com que tudo que a pessoa faça seja em vão. Quem me ouve, irmão? Estou finalizando. Tiago 5,7. Sabe por que essa preocupação, irmão? Fica em pé que eu vou te contar.
Sabe por que toda essa preocupação com esse negócio de palavras? Tiago 5, do 7 ao 9. Eu te conto. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações. Por quê, irmãos? Porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, olha, presta atenção. Ele está falando da vinda do Senhor. Ele está falando de um assunto escatológico. E de repente ele volta naquele assunto da língua. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Não fala mal um dos outros. Eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui. Se tu tiver problema com fofoca, com pessoas que adentram a tua casa, fofoqueiro que você recebe, é porque tu não tem juízo e não está ouvindo a palavra. Bateu na tua porta lá, irmão, foi falar mal do pastor, do irmão, da irmã, do que está do seu lado. Recebe não, irmão. Você vê que começou a falar mal, fala assim, dobra o joelho aqui comigo. Faz que nem minha sogra, dobra o joelho aqui, dobra o joelho. Vamos orar, vamos orar. O problema, às vezes, é que nós damos campo para esse tipo de situação. Para com isso, meu irmão. Põe um ponto final nisso. Não aceita isso na sua vida, na sua casa, na sua família. E tem, pastor? Tem, por aí tem. Espero que não tenha por aqui, mas por aí tem. O leve traz, a fofoca gospel. Manda para o inferno esse trem, irmão. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Por quê? Para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta.